Olá, crianças! Agora a nossa aula é Ciências e nós vamos trabalhar sobre sombras na página 204. A sombra está muito relacionada com a parte iluminando diferentes corpos, que nós tivemos na aula anterior. O que é corpos? Do que se trata esses corpos? Nós temos o corpo opaco, né? O translúcido e o transparente. São só três tipos, por enquanto, que a gente vai estudar sobre corpos, né? O que é um corpo opaco? Opaco é quando você pega um objeto que ele não consegue atravessar a luz. Você foca com a lanterna e ele não atravessa. Esse é um corpo opaco. Porta, quadro de X, né? A mesa, então. E o translúcido é aquele que reluz. Ele bate a luz, você consegue ver a claridade do outro lado, mas bem fraquinha, bem pouquinho. Então, ela não atravessa completamente esse corpo. Então, ele é um corpo translúcido. E o transparente, né? Não tem como, né? A luz atravessa sobre ele, né? Então, vamos lá. Voltando lá para nossas sombras. Vocês vão ler um texto que fala sobre essa sombra, como que se projeta a sombra na parede, né? E nós temos que tipo de objeto que a gente usa, que tipo de corpo, né, que nós podemos usar de material para trabalhar essa sombra na parede. Então, a maioria são um corpo opaco, porque se a luz passar por esse corpo, com certeza a sombra na parede não vai ser legal, vai ser bem fraquinha, né? Então, tem que ser um corpo opaco. Todos os objetos têm que ser de corpo opaco. Então, nós podemos usar silhuetas, que é a forma de sombra de algo ou de alguém projetada sobre uma superfície, né? E o feixe de luz. O que é feixe de luz? Conjunto de raios luminosos que partem de uma fonte de luz. A maioria das vezes a gente usa holofotes, lanternas, né? E aí por diante, tudo que produz luz. Então, a atividade dessa matéria, que é ciências, começa na página 204. Primeira questão: no caderno faça um desenho para responder a pergunta do primeiro parágrafo do texto. Em seu desenho, indique com setas a fonte de luz e o feixe de luz, o corpo opaco e o que aparece na parte de trás do corpo opaco. Essa atividade vai ser legal vocês produzirem ela em casa, tá? É até um desafio para vocês. Aqui fala de usar uma lanterna e investigue como fica a parte de trás de um corpo opaco quando iluminado. Junte-se a um grupo. Então, na verdade, você vai fazer com seus pais e seus familiares em casa, né? E recorte figuras com formas variadas em cartolinas. Elas serão os corpos opacos que usaremos em nossas atividades, que vocês vão usar nas suas atividades. Por que a cartolina? Porque a cartolina ela é um corpo opaco. E quando você cola uma figura e recorta ela colada na cartolina, ela fica mais opaco ainda, né? Fica mais fácil de vocês trabalharem. Então, prenda as figuras em varetas. Vocês podem usar palito de churrasco, né? Ilumine uma figura de trás. Ilumine uma figura de cada vez e observe o que acontece. Vocês podem colocar ela aqui e ver o reflexo dela na parede, tá? Então, desenhe o que aconteceu atrás das figuras que você iluminou. Muito bem. Então, você vai contar aqui embaixo o que foi que aconteceu quando você produziu essas atividades aqui, tá? Tá lançado o desafio? E eu gostaria que vocês fizessem. E me conte o que foi que você viu do reflexo dessas figuras, ok? Beijo, até a próxima aula.